Vou falar com você hoje sobre a virtude da benevolência. O que significa essa benevolência? A benevolência, ela é a boa vontade e ela é extremamente importante, ela é essencial para que você tenha uma vida mais feliz. A falta de benevolência para com o próximo ou para com você mesmo vai fazer com que você entre numa vida depressiva, numa vida de muita guerra, de muito atrito. Porque, presta bem atenção, você vem de uma família, as outras pessoas vêm de outra família, de outra história, de outra forma de enxergar o mundo. Cada ser humano é singular e enxerga o mundo de uma maneira própria. Então, é óbvio que você terá divergências, você pensará diferente de mim e de outros seres humanos. Algumas coisas você concordará comigo, outras coisas não. E na convivência, essa divergência de comportamento, essa divergência de personalidade, de ideias, de valores, torna as relações muito desgastantes. Ou as relações de brigas, as relações de alguns conflitos. Porque você vai achar o outro chato. Sabe, mesmo que o outro esteja falando uma coisa muito positiva e para o seu bem, mas se você pensa diferente dele, você vai achar ele chato. E é lógico, isso vai gerar um incômodo, um desconforto, uma raiva, uma mágoa, uma tristeza com relação ao outro. Porque a gente tem a tendência a querer ser compreendido, a querer ser aceito. Mas muitas das vezes o nosso infantilismo faz com que a gente não compreenda o outro, não aceite o outro como ele é e a diferença do outro como ele é. Principalmente se a gente se acha certo. Aí a gente não quer aceitar. E mesmo quando a gente se acha errado, a gente também não quer aceitar o outro nos orientando, nos reclamando, nos colocando no eixo. E por isso a virtude da benevolência ela é tão importante. Por quê? Existe, devido a isso que eu já expliquei a você, essa diferença de personalidades, de valores, de forma de agir no mundo, isso gera atritos, isso gera conflitos. E a nossa tendência natural aos atritos, aos conflitos, é ou lutar, agredir o outro com palavras, e algumas pessoas até agridem fisicamente mesmo, mas é agredir o outro de alguma forma, com palavras, às vezes com silêncio, às vezes ignorando o outro, às vezes sendo irônico, diminuindo a outra pessoa, porque você está se sentindo incomodado com uma visão de vida, de um ponto de vista, uma visão de mundo diferente da sua. E olha, na vida, na existência, nas relações, você vai ter muitas pessoas que pensam diferente de você. Isso é a existência humana, pessoas que pensam diferente de você. E se você não tiver benevolência, boa vontade para interagir com as pessoas, você vai viver em raiva constante, você vai viver incomodado constantemente. Ou você vai viver triste constantemente, ou irritado constantemente, ou se isolando constantemente. A sua tendência natural diante do incômodo é fugir, brigar ou paralisar. Então você precisa, para desenvolver virtude, inclusive a virtude da benevolência, qualquer virtude, as virtudes elas não surgem naturalmente, espontaneamente. A virtude ela precisa que você tenha essa compreensão intelectual, que é que eu estou te passando, o porquê é importante desenvolver aquela virtude e quais são os prejuízos de não ter aquela virtude. Então você tem que ter uma compreensão intelectual sobre a virtude e fazer um esforço intencional para agir de acordo com aquela virtude. Ou seja, agir de acordo com a benevolência, tendo compaixão pelo outro, tendo boa vontade para com a outra pessoa. Sabe? Querer agradar, querer evitar o conflito, querer aceitar gentilmente o outro ser humano como ele é, para que essa relação se torne mais amigável, mais prazerosa, mais feliz. Então você precisa praticar, exercitar a virtude
da benevolência, ter bondade para com a outra pessoa, ter boa vontade para com as outras pessoas nas suas interações, ter boa vontade para ajudar o próximo, para dar assistência ao próximo, ter boa vontade para tornar a vida do outro melhor. É isso que dignifica você, é isso que torna você um ser humano grande, é isso que faz a sua alma florescer. Quando você se interessa em ajudar o próximo, em compreender as mazelas do outro, as dificuldades do outro, procurar de alguma forma esclarecer o outro sobre aqueles problemas, mas sem ser agressivo, sem ficar tentando diminuir o outro. É ter uma boa intenção, porque existe a má vontade. O que é a má vontade? Ah, meu marido é chato mesmo, então eu também não quero saber dele não, quero mais é que ele se dane. Isso é a má vontade. Ah, o outro é chato mesmo, eu vou lá tentar melhorar essa relação, essa pessoa não presta, essa pessoa é chata mesmo, eu não tô nem aí para tentar agradar ou ter que me modificar por causa de seu ninguém. Olha o egoísmo falando, olha o egão falando. Isso é a má vontade. A má vontade é quando você não evita os atritos. A má vontade é quando você coloca mais fogo nos atritos. É quando você quer ganhar os espaços, é quando você não tenta melhorar as situações. Você quer que o outro mude, mas você quer permanecer igual. Entenda, aquilo que o outro faz que é chato para você, que te incomoda, porque é diferente do seu modo de pensar, de agir, de entender a vida, aquilo que você faz, mesmo que seja bom, que seja o correto, também é chato para o outro, também incomoda o outro. Então você precisa ter benevolência para com o outro e para com você mesmo. Então eu já expliquei a importância da benevolência para com o outro. Você já entendeu por que isso é importante, para evitar muitos atritos, e que se você não praticar a virtude da benevolência, sua vida será uma eterna briga, é uma eterna tristeza, é uma eterna mágoa, porque as pessoas serão complicadas. As pessoas são difíceis de lidar, são difíceis de conviver, e eu já te expliquei, porque pensam diferentes, têm valores diferentes, elas não vão ter o mesmo ponto de vista que você. Então, em algum momento, você vai ter que ser benevolente com as pessoas. Você vai ter que procurar admirá-las, gostar delas, mesmo com as falhas delas, com os defeitos delas, com as dificuldades delas. Intencionalmente você precisa buscar, querer, gostar das pessoas, se você quiser ter relações felizes e saudáveis. Dito isso, você precisa também da benevolência para com você mesmo. Porque você também é chato, você tem más inclinações. Sabe, você tem preguiça, você tem inveja, você tem ganância, você tem orgulho, você tem egão, você tem maldade, você tem medos, você tem inseguranças, você tem ciúmes, você tem chatices. E muitas das vezes você tem perfeccionismo, quer ser uma pessoa melhor do que o que você é, no sentido de se achar melhor do que o que você é. Querer ser melhor você deve querer sempre, e fazer por onde ser melhor. Mas o problema é quando você se acha superior, quando na verdade você não é. Você não enxerga a sua pequenez, o seu tamanho. Toda grande alma, você só se torna uma grande alma, você só se torna um ser humano grande, digno, uma alma diferenciada quando você consegue reconhecer a sua pequenez. Quando você consegue admitir as suas falhas, aí você está começando a se tornar grande. Quando você tem humildade para admitir as suas falhas. E para isso, você precisa da virtude da benevolência. Você precisa ter boa vontade para com você mesmo, para admitir as tuas fraquezas, as tuas más inclinações, as tuas falhas, sem ficar se julgando, sem ficar se condenando, sem ficar se chicoteando, se batendo, se xingando, se lamuriando, se vitimizando, se dramatizando. Tem que parar com essas palhaçadas. E ser adulto, deixa de ser infantil e seja adulto. Sabe, nem tenta ficar se vitimizando, mas eu sou fraco mesmo, eu sou preguiçoso mesmo, eu não consigo mesmo. Parar de ficar se vitimizando e procurar se melhorar, enfrentar, se auto-enfrentar para se melhorar. Profundamente.
E também parar de ficar se achando um Deus melhor que as outras pessoas, porque você não é. Toda pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, o problema está em você. Se você tem muita dificuldade em interagir com os outros, você que é pequeno. Porque uma pessoa grande de alma, uma pessoa que amadureceu de verdade, ela tem benevolência com o próximo. Ela sabe da pequenez dela, ela conhece a pequenez do outro, ela admite as más inclinações dela, as más inclinações do outro, as falhas dela e as falhas do outro. E assim ela consegue ter muito mais benevolência, boa vontade para com ela, para com o outro, para se superar, para se melhorar, para se evoluir, para se construir uma consciência mais madura. Então tenha benevolência para com você mesmo. Tendo boa vontade para se melhorar. Se você enxerga em você uma pessoa arrogante, admita. Poxa, eu sou arrogante. Nossa, eu falo com as pessoas com arrogância. Eu falo com grosseria. Faça um exame de autoconsciência e tenha boa vontade para mudar isto. Não fique naquela síndrome de eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Tenha um interesse genuíno, uma boa vontade de se melhorar. Então tem um diálogo diferente. Poxa, eu sou grosseiro. As pessoas se incomodam com isso. Eu vou ter boa vontade para com elas porque é chato você ser vítima de pessoas que são grosseiras. E por mais que eu possa gostar disso, eu vou procurar mudar isto. Eu vou mudar isto em mim. Eu vou procurar ser mais gentil. Eu vou procurar ser mais brando nas minhas palavras, menos grosseiro. Porque isso vai ser bom para minhas relações. E vai ser bom para mim também. Parar de ser tão raivoso, tão brigão. É um exemplo. Um outro exemplo, você é preguiçoso. Então, poxa, as pessoas reclamam que eu sou paradão, que eu sou preguiçoso na hora de agir, que eu demoro a agir, ou eu fico acumulando as coisas e dando mais serviço para outras pessoas, sempre me escorando nas outras pessoas. Poxa, eu estou dando uma carga para os outros desnecessária. Eu vou ter uma benevolência para comigo e para com o outro, para que não fique sufocando os outros com a minha preguiça. Sabe, porque se eu não gosto de fazer, dá trabalho de fazer certas coisas, por que eu tenho que deixar para os outros fazer isso? Eu também vou procurar facilitar a vida dos outros, fazer pelo menos a minha parte. E, se possível, fazer para outras pessoas também. Se você quiser crescer, amadurecer, se melhorar, faça a parte dos outros também, para você vencer a sua preguiça. Ser benevolente com você é isso. É vencer a sua própria preguiça sendo bom para os outros. E para você mesmo, claro, também. Então, admitir esse ponto de fraqueza, essa preguiça, e, poxa, de novo essa preguiça aqui, ao invés de ficar se chicoteando, se batendo, tá tudo bem, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu sei que eu tenho esse problema da preguiça, mas eu vou vencer isso. Sabe, eu vou procurar desenvolver a virtude da fortaleza, da disciplina, da disposição. Eu vou ser benevolente comigo para que eu consiga superar isso sem ficar me martirizando, sem ficar me diminuindo, me aviltando, me rebaixando, me criticando. Não, eu sei que eu tenho essa falha, essa má inclinação da preguiça, mas eu vou vencê-la. E você coloca esforço todos os dias para vencer, até o dia que você vai conseguir vencer. Leve 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas você nunca desiste de se melhorar como pessoa, de vencer aquela dificuldade, aquela sua falha. Isso é benevolência. E se você faz isso com amor, com carinho, sem ficar com a síndrome do perfeccionismo, você consegue se superar. Vai levar um tempinho, mas isso é o poder das virtudes. Eu, Francisco, sou uma pessoa preguiçosa em alguns aspectos. Então eu preciso desenvolver essa benevolência para vencer isso. Eu era muito medroso. Então eu precisei da benevolência para aceitar o meu medo, a minha
dificuldade e desenvolver a coragem. Isso leva tempo, sabe? Às vezes eu tentava fazer uma fala, uma palestra, e eu tinha medo de falar aquilo. E aí eu ficava me criticando, triste comigo mesmo depois. Tá tudo bem, sabe? Quando eu aprendi a ser benevolente comigo, tá tudo bem, Francisco. Você não é obrigado a fazer de primeira. Eu sei que você estava com medo de fazer essa palestra, mas olha, respira e tenta de novo, que você vai conseguir. Aí vou lá, faço a palestra, ela não saiu muito boa. Tá tudo bem, Francisco. Ela não saiu muito boa. Não fique se criticando como se você fosse a pior pessoa do mundo e achando que você não merece fazer isso. Calma. Você não tem a mesma experiência de quem faz palestras há 20 anos. Você fez 2, 3 palestras, então vamos lá, vamos respirar, vamos criar força para fazer isso. Vamos fazer de novo, vamos melhorar, vamos ver onde precisa melhorar. Olha a diferença. Essa benevolência faz com que eu cresça, com que eu melhore. E hoje eu já tenho o quê? Mais de 300 vídeos gravados, várias palestras. Então, isso faz com que eu me sinta confiante. Mas no início não era assim. Eu precisei ser benevolente comigo. Ser benevolente não é só passar a mãozinha na cabeça, assim, tá tudo bem, continue sendo a porcaria que você está sendo. Não. Isso não é benevolência. Benevolência é, tá tudo bem, você errou, não é o fim do mundo, vamos corrigir. Você pode corrigir. Faça diferente na próxima, faça melhor. E a cada vez que você fizer, vá se melhorando, vá fazendo melhor. Não admite ficar no mesmo padrão, no mesmo erro. Percebe a benevolência? Não é uma coisa de ser bonzinho e aceitar o erro sempre e continuar cometendo o mesmo erro. Não, isso não é ser benevolente, isso é ser burro, isso é ser corrupto. Quando você aceita o mesmo erro, o mesmo padrão, isso é ser corrupto. Isso é ser desprovido de inteligência. Isso é ser burrinho. Isso não é ser benevolente. Ser benevolente é procurar fazer as mudanças que precisam. Sem agressividade contra você mesmo, sem ficar se punindo, mas sem ficar aceitando a mediocridade. Você vai procurar ser um ser humano melhor. Ser benevolente é ser melhor. Todos os dias, procurar ser cada vez melhor. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido sobre a importância da virtude da benevolência. Eu sei que isso fará uma diferença gritante na sua existência. Olha, esse vídeo sobre a benevolência eu vou disponibilizar ele no YouTube para mais pessoas. Então, esse vídeo da benevolência, ele faz parte do meu Instituto Virtus, que é um instituto com mais de 21 cursos de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. E tanto para desenvolver autoconhecimento, para você melhorar seus relacionamentos, para você desenvolver a sua vida profissional, para você desenvolver maturidade, inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência social, para você ser um ser humano melhor. E é tudo pautado nas virtudes, porque a minha metodologia de trabalho, que vai te ajudar a mudar, a crescer, a evoluir, a ter uma vida virtuosa, ordenada, é pautado nas virtudes. É fazendo você desenvolver virtudes, pensar sobre as virtudes e querer desenvolver isto na sua vida. Então eu estou disponibilizando essa aula aqui no YouTube para que você tenha acesso a um pouquinho do que é o Instituto Virtus, como que eu conduzo esse trabalho. E se você quiser fazer parte desse trabalho, desse instituto, eu te convido a participar. Ele é muito interessante, com certeza vai tornar a sua vida muito melhor, muito mais harmoniosa, muito mais leve, muito mais feliz, muito mais ordenada. Você irá construindo uma vida harmoniosa, uma vida virtuosa, uma vida ordenada, uma vida mais saudável, mais feliz, a partir desse contato semanal, diário com as virtudes. Além de vídeos como esse, eu disponibilizo para os assinantes da plataforma Virtus áudios diários, áudios curtinhos de 2 minutos, às vezes 3 minutos, com uma reflexão a respeito de uma virtude, para que a pessoa pense naquilo e vá melhorando a vida dela. E assim eu tenho tido muitos
muitos depoimentos de pessoas que me dizem que tornaram a vida delas mais leve, mais feliz, mais harmoniosa, elas estão mais fortes, elas estão mais seguras de si, elas conseguem lidar com os problemas com muito mais facilidade, elas conseguem evitar problemas que antes elas não conseguiam. Então a sua vida vai se tornar muito melhor se você se escolher fazer parte dessa plataforma. A plataforma ela é uma assinatura mensal, então você paga, se não gostar, você não faz mais. Você só pagou ali a mensalidade um mês e está tudo certo. E você, assim que você paga a mensalidade, todos os 21 cursos, que são mais de 275 aulas gravadas já disponíveis, todas para você, você terá acesso a todas elas. Se você gostar, você vai assinando a plataforma, continua assinando. Se você não gostar, você assinou aquela vez e está tudo bom. Pelo menos você conheceu, você sabe se é para você, se não é, tá bom? Mas eu te convido a participar dessa plataforma. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Será um divisor de águas, será um divisor de consciência na sua vida, fazendo a sua vida ser uma vida mais alegre, mais feliz, mais virtuosa. Porque o que faz o ser humano florescer, se desenvolver, é as virtudes. É a prática das virtudes. E aqui nós falamos de muitas virtudes. E eu ensino você a praticar essas virtudes no seu dia a dia, nas suas relações, com você mesmo, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Você vai meditando, você vai refletindo. Cada vez que você vai entrando em contato com uma virtude, você vai se tornando uma pessoa melhor. E se você praticar essa virtude, então melhor ainda. Aí é que você se transforma de verdade. No mínimo, mesmo que você não pratique a virtude, o simples fato de pensar nela, de ouvir a minha explanação lógica, racional a respeito da virtude, já te acalma um pouco mais, já te tranquiliza um pouco mais, já te ordena um pouco mais. E se você realmente levar a sério essas explicações e colocar isso em prática profundamente, aí é que você vai ter sua vida transformada de verdade, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao Instituto Virtus. Eu quero te receber aqui para que você possa avançar no seu processo, na sua evolução junto comigo e com todos os outros assinantes, tá bem? Gratidão e até o próximo conteúdo.